Passando para falar sobre identidade artística, hoje me surgiu uma pergunta muito interessante sobre uma atriz que produz seu próprio conteúdo, estava na dúvida de como trabalhar a personagem que ela criou e desenvolver esses conteúdos de uma forma que a sobressaltassem, para o mercado de trabalho. Eu entendo através da técnica Chubbuck que a nossa identidade ela é muito importante e ela é o que a gente tem para oferecer para o mundo, né? Ela é o nosso diferencial. Do contrário, a gente está sempre reproduzindo uma cópia ou estereotipando algo. Por exemplo, até um assassino, ele vai ter as particularidades e peculiaridades dele. Então, até para representar, interpretar algo que seja um estereótipo, um arquétipo, a gente precisa prestar atenção aos detalhes, para não cair no risco da generalização. Mas tudo isso para dizer que a partir do autoconhecimento e da identidade artística, onde você entende quem você é, qual é o teu propósito, o que você tem para dizer, por que você precisa dizer aquilo, as coisas tendem a fluir com mais naturalidade, porque aí você passa a entender o porquê que você faz aquilo que você faz, da onde vem, qual é essa necessidade, aquilo se torna o teu propósito de vida e as coisas começam a se alinhar diante disso, até porque dá um trabalho do caramba você produzir seu próprio conteúdo. Já que você vai se produzir, por que não fazer alguma coisa em que você acredita, que te dá uma alegria de viver? Porque quando a gente está no nosso lugar de pertencimento, a gente tende a ter mais energia, as coisas tendem a fluir com mais naturalidade, a gente se sente mais... meu Deus, tem uma palavra para isso, grounded, né? A gente se sente mais, sei lá, vou dizer agora, seguros, firmes, e a gente não se abala tanto com a opinião alheia, né? Porque também não adianta você fazer um trabalho no qual você duvida. Se até você duvida daquilo, né? Vai ser difícil do resto do mundo acreditar. E uma dica, normalmente nosso propósito tá muito alinhado também com as nossas dores. Por exemplo, de tanto me vitimizar por conta de sempre querer agradar os outros, de querer ter essa aprovação, e tá, a minha felicidade está sempre dependendo da reação do outro, né, do resultado, digamos, alheio. Isso acabou se tornando um problema para mim e, ao mesmo tempo, um propósito, porque a questão do empoderamento passou a se tornar tão importante que permeou minha vida. Eu descobri a técnica Chubbuck, me envolvi com a técnica Chubbuck, e aí tudo que eu escrevo agora, sobre o que eu falo, tem a ver com essa coisa da saúde mental humana, do desenvolvimento humano nesse aspecto, do empoderamento através das artes. Mas, não fujamos aqui à questão, ao cerne da questão, que é com autoconhecimento e identidade artística, e para mim esse é o caminho para você explorar o seu conteúdo, o conteúdo que você quer criar, inclusive o artista que você vai ser, as escolhas que você vai fazer. Então, agora sobre esses assuntos, como definir sua identidade artística, como se encontrar, autoconhecimento, tem várias dicas que a gente pode dar. Para mim, a questão da terapia é fundamental e, inclusive, enfim, tem tantas maneiras aí, de tantas linhas, é que nem religião, né? Uma vai se alinhar com você, né? Uma filosofia vai se alinhar com você. Tem gente que gosta, e aqui não cabe a mim julgar, eu não tenho o alto grau de conhecimento para poder dizer o que é... Não acredito em certo ou errado, mas o que cabe ou não cabe, né? Que tipo de terapia, mas existem várias linhas e eu fortemente recomendo para um trabalho mais sólido você buscar esse autoconhecimento com algum terapeuta e a sua identidade artística também, através de mentorias, através de estudos,
né? E principalmente eu entendo que a partir desse autoconhecimento você vai começar a entender quem você é e os motivos que você tem para dizer o que você diz, e aí tudo vai fluir. E uma última dica que eu quero dar: quando eu escrevi a peça O Rio Não É Hollywood, embora eu ainda não tivesse todo esse conhecimento que eu tenho hoje, da onde fluiu a minha ideia foi a partir do momento em que eu falei assim: eu queria desenvolver uma peça de teatro para eu expor o meu trabalho. E aí eu procurei peças que me tocassem, e eu realmente não achei alguma coisa assim já meio pronta que falasse é isso, né? Aqui que eu vou botar a minha energia. Então, um belo dia eu falei assim: nossa, o que eu tenho para falar, né? Se eu pensar o que eu tenho para falar, quer dizer, o que eu quero falar? Eu pensei, o que eu quero falar? E ainda assim não entendi, eu não sabia se eu queria falar de amor, do que eu queria falar, eu não tinha essa visão clara na minha cabeça. Mas quando eu pensei o que eu tenho pra falar, o trabalho fluiu, porque aí eu botei pra fora tudo aquilo que eu acreditava que eu tinha pra falar, que hoje eu entendo que tá muito ligado com o meu propósito e com a minha identidade artística, né? Então, se eu já soubesse daquilo na época, talvez eu tivesse feito um trabalho até mais potente. Mas a questão é o que você tem pra falar. Compartilhe com a gente, compartilha com o mundo, porque tá aí o início de uma jornada, quem sabe, do teu caminho artístico. Boa sorte!